Os guardas florestais me avisaram para não olhar para o homem na minha visão periférica. Sou fotógrafo, então tentei fotografá-los em vez disso. Escrito por Gamal Frank. Sou fotógrafo de vida selvagem. Minha profissão se baseia em paciência, em ficar imóvel, em tornar-me apenas mais uma parte silenciosa e desinteressante da paisagem. Passei semanas sozinho nos cantos vastos e remotos das florestas nacionais. Meus únicos companheiros eram os sussurros do vento e o clique paciente do obturador. Já esperei 14 horas dentro de um abrigo, imóvel, só para ter um vislumbre de 3 segundos de uma Marta do Pinheiro reclusa. É assim que eu tiro proveito daquela solidão, e é assim que eu amo o silêncio profundo e absoluto do selvagem. Sempre achei que era o lugar onde eu me sentia mais eu mesmo. Pelo menos costumava ser. Agora, o silêncio é a coisa mais aterrorizante que conheço, porque nunca é verdadeiramente silencioso, e a solidão é uma mentira, porque eu nunca, jamais estou realmente sozinho. Tudo começou há 3 meses. Eu trabalhava em um projeto de longo prazo numa enorme floresta nacional, pouco povoada, um lugar primitivo, cheio de abetos Douglas ancestrais que se erguem como pináculos de catedral, com as copas perdidas numa névoa permanente. Meu objetivo era montar um portfólio da elusiva raposa vermelha das Cascades. Um animal lindo, porém notoriamente arisco. Nas primeiras semanas correu tudo como sempre. Eu levantava antes do amanhecer, caminhava quilômetros pelo interior e montava o meu abrigo, esperando que a floresta me oferecesse seus segredos. Numa dessas noites eu consegui a foto com que sonhava, um magnífico macho. O pelo, cor de fogo moribundo. Parou numa clareira salpicada de sol e a cabeça inclinada atento. A luz estava perfeita, a composição era outra coisa. Disparei uma dúzia de quadros, o coração nas nuvens com aquele arrepio elétrico que só os fotógrafos conhecem. De volta ao acampamento naquela noite, eu carreguei as fotos no notebook ansiosamente. Percorri as imagens e lá estava, a foto prêmio, a raposa em foco perfeito, os olhos nítidos e inteligentes. O fundo era um bosque macio de verdes e dourados. A foto perfeita, exceto pela mancha. No canto superior direito do quadro havia um borrão vertical estranho de luz branca, fora do foco. Apenas um artefato mais irritante. Parecia um reflexo na lente, mas o sol estava atrás de mim. Não fazia sentido. Chequei os outros quadros. Estava ali, no exato mesmo lugar, em todos eles. Uma fenda persistente e fantasmagórica contra a imagem por outro lado periférica. Suspirei e atribuí aquilo a alguma reflexão interna de lente e prometi mentalmente limpar todo o meu equipamento. Uma semana depois eu fotografava um rebanho de alces à beira de um rio ao amanhecer. Outra manhã perfeita. A névoa subia da água. Os grandes animais recortados contra a luz nascente. Cena primordial e bela. Tirei centenas de fotos. E quando as revisei mais tarde, a mancha estava lá. Lugar diferente. Hora do dia diferente. Lente diferente. Mas o mesmo rasgo vertical, fora do foco, de luz branca. Sempre na periferia superior do quadro. Aí, a irritação passou. Virei obsessão. Pensei que fosse um problema técnico consistente. Algo que eu precisava resolver. Risco no sensor da câmera? Falha no obturador? Passei 2 dias inteiros fazendo diagnósticos, testes, fotos de superfícies em branco. Nada. Meu equipamento passou por todos os testes, ele estava em perfeito estado. A única forma de descobrir era recriar as condições. Voltei à clareira onde tinha fotografado a raposa. Montei o tripé exatamente no mesmo lugar, na mesma hora do dia, enquadrei do mesmo jeito também. Então, esperei. Meu objetivo era ver o reflexo aparecer no visor antes de disparar. Eu fiquei horas ali, imóvel como pedra, o olho colado à câmera. O sol salpicava a clareira. Uma brisa suava, sacudia as folhas. A floresta estava quieta, mas com o passar da tarde, uma sensação nova foi surgindo. Um zumbido baixo, primitivo de ansiedade. Era a sensação de estar sendo observado. Todo animal selvagem conhece aquilo. Um arrepio na nuca, uma consciência súbita e fria de que você deixou de ser apenas observador e passou a ser observado. Eu vasculhei lentamente a linha das árvores, procurando o brilho de um olho, o movimento de uma orelha. Só que eu não vi nada. Mas a sensação ficou mais forte. Vinha do meu lado, do próprio limite da visão. Mantive a cabeça perfeitamente imóvel, respiração lenta e controlada, mas meus olhos dispararam para a direita e eu o vi, por uma fração de segundos. Era uma forma alta e oscilante, como um columar de miragens. Tinha a silhueta de um homem longo, fino, pendurado de cabeça para baixo num galho grosso e alto. A forma indistinta e tremeluzente.
No instante que meu cérebro registrou aquela imagem impossível, eu virei a cabeça para encará-la. Só que não havia nada, apenas o galho, vazio contra o céu. A floresta seguia imóvel. A sensação de estar sendo observado desapareceu. Sentei-me, o coração batendo na garganta, a boca seca. Eu disse a mim mesmo que estava cansado demais, que a solidão estava me afetando. Estava vendo coisas, um truque de luz, fruto de privação do sono. Arrumei minhas coisas inquieto e voltei para a caminhonete. Precisava de uma pausa, eu precisava ver gente. Dirigi até o posto do guarda florestal mais próximo. Uma cabana rústica que servia de centro administrativo do parque. Havia 2 guardas de serviço, um homem mais velho com uma cara cansada, mas bondosa, e uma mulher mais jovem. Papo furado. Comprei um mapa que eu não precisava, e tentando ser casual fiz a pergunta. Isso vai parecer estranho, eu comecei. Mas vocês já viram coisas estranhas lá no fundo da mata? Tipo, truques de luz? O guarda mais velho levantou os olhos da papelada. Eles trocaram um olhar rápido, e só isso bastou. Que tipo de truque de luz? Perguntou com a voz baixa e firme. Senti-me idiota, mas continuei. Tipo, uma forma alta, tremeluzente de um homem pendurado de cabeça para baixo numa árvore. Você só o vê pelo canto do olho. A expressão amigável do guarda jovem endureceu. O homem mais velho suspirou. Longo e cansado, encostou-se para trás. O homem de cabeça para baixo, disse ele e não perguntou. Sim, a gente já viu. A maioria dos que passam tempo suficiente por aqui já viu. Uma onda de alívio me atravessou, curta, seguida por uma onda de pavor mais fria. Eu não estava louco, mas isso significava que aquilo era real. O que é aquilo? Eu perguntei quase sussurrando. Não sabemos, disse ele balançando a cabeça. E não queremos saber. É só uma característica da paisagem, eu acho. Um fenômeno local estranho. Tipo uma anomalia magnética ou uma faixa de neblina esquisita. E o que ele faz? Eu insisti. Nada, disse ele sério com um olhar paternal. Não faz absolutamente nada. Desde que você não faça nada a ele. Essa é a única regra, filho. Viu ele no canto do olho? Fica olhando em frente. Sentiu que ele está te observando? Finge que não. Não o reconheça, não interaja. E pelo amor de Deus, não saia atrás dele. Ele é algo que você só deve ver por acaso. Se você passar a procurá-lo, aí que dá o problema. Problema? Eu perguntei. Não sabemos, completou o guarda-jovem com a voz tensa. Ninguém foi estúpido bastante para descobrir. É conhecimento comum entre os que trabalham aqui. Você o deixa em paz e ele te deixa em paz. Saí da estação com a cabeça girando. O aviso deles foi meio que taxativo, mas também me deram outra coisa. Validação e um nome. O Homem da Cabeça para Baixo. E as manchas nas minhas fotos eram uma forma vertical de luz. Uma forma como um homem pendurado. Então, era ele. Minha câmera o via, mesmo quando eu não via. E foi aí que eu cometi meu erro. Meu erro fatal e arrogante. Sou fotógrafo. Minha vida inteira, meu propósito inteiro é ver coisas e capturá-las. Ser informado de que havia algo lá fora, um fenômeno real e observável, e que eu deveria ignorá-lo, aquilo era antiético para mim. Um desafio irresistível. E o aviso dos guardas soou mais como uma provocação. Então, eu voltei para a mata, mas dessa vez, eu estava em caça. Toda a minha metodologia mudou. Eu escolhi um ponto e esperava. Não por um animal, mas por aquela pontada familiar na pele. No instante em que sentia, eu não virava a cabeça. Mantinha o olhar fixo para a frente. Mas erguia a câmera, apontando não para aquilo que eu olhava, e sim para a periferia, para o espaço onde sentia que ele estava. E disparava. As primeiras fotos foram de gelar. A mancha vertical apenas crescia. Tornou-se um corte brilhante. Uma lasca de luz branca super exposta, nítida e definida. Parecia uma ferida no tecido da fotografia, um rasgo por onde vertia uma luz estéril e sem forma. E a cada foto que eu tirava, o risco alargava. Brilhava mais, tornava-se mais agressivo. Era como se eu estivesse irritado, e ele gritava de volta através da minha própria câmera. Eu fiquei possuído por aquilo. Parei de comer direito, quase não dormia. Alimentava-me de uma energia maníaca e obsessiva. Enchi cartão de memória após cartão, de imagens impossíveis. A criatura estava sempre ali, na beirada da visão. E eu continuava tirando, tentando obter uma imagem mais nítida, tentando resolver aquela luz ofuscante numa forma discernível. Então, a minha câmera morreu. Eu estava num desfiladeiro musgoso. A sensação de ser observado pesava do meu lado.
bem do lado direito. Eu levantei a câmera, apontei para a parte e apertei o disparador. Na telinha da câmera, a imagem resultante era puro branco, cegante. Tentei de novo. Branco. Mirei nos meus próprios pés. Branco. Ele a tinha quebrado? Ou, mais precisamente, ele a tinha preenchido? A minha câmera agora só conseguia ver a luz, absoluta e desprovida de características da presença dele. Então, ficou inútil. Qualquer pessoa sensata teria parado ali, teria seguido o aviso dos guardas e fugido. Mas eu não era o mais sensato. A obsessão queimou a minha razão. A perda da câmera pareceu-me mais um desafio. Agora, eu teria de usar os meus próprios olhos. Eu continuei a caçada. Caminhava pela mata até sentir a presença familiar. Parava e tentava vê-lo. Mantinha a cabeça voltada para a frente, mas forçava os olhos para o lado tentando resolver a forma tremeluzente na visão periférica. Tentava segurar, focar, forçar a clareza. E foi então que a mancha saiu das minhas fotos e entrou na minha própria visão. Começou como algo pequeno, quase imperceptível no canto do meu olho direito. Um borrão translúcido. Achei que fosse cansaço ocular, mas não sumiu. E cada vez que eu ia numa dessas caçadas, cada vez que tentava forçar o olho para ver a criatura diretamente, a mancha crescia um pouco. Ficava mais opaca. Passou de um borrão translúcido para uma mancha de névoa leitosa. Eu estava na mata tentando focar a figura tremeluzente pendurada num galho distante, e enquanto eu forçava, via a névoa branca no meu olho se expandir, como uma gota de leite derramada na água. E aí, entendi, com uma clareza tão profunda e terrível, que me pareceu um golpe físico. Entendi o que estava acontecendo. Ele não podia ser visto diretamente. Sua própria natureza era existir na beira da percepção. E ao tentar arrastá-lo para o centro, ao tentar capturá-lo, primeiro com a minha câmera, depois com os meus próprios olhos, eu violava a regra fundamental da existência dele. E ele reagia, apagava parte da minha visão que eu usava para vê-lo. Era um ponto cego. Um ponto cego predador e vivo, e ele estava crescendo, alimentando-se da minha visão. O pânico que me bateu foi algo que eu nunca havia conhecido. O terror de um homem que percebe que a arma que impõe é alimentada pelo seu próprio sangue. Eu estava numa remota área selvagem e estava ficando cego. Corri, uma fuga desajeitada, tropeçando em pânico. Perdi o passo em raízes que não via. Arrebentei contra galhos que surgiam do nada. A névoa branca no canto do meu olho pulsava e rodopiava com cada batida frenética do coração. Finalmente eu cheguei à minha caminhonete, corpo coberto de arranhões, mente em frangalhos. Dirigi para fora daquela floresta e não voltei mais. Isso foi há um mês. A mancha branca da minha visão não saiu. Fui a 3 oftalmologistas e a um neurologista. Fizeram todo tipo de exame. Me disseram que meus olhos estão perfeitos. Não há nada fisicamente errado. Acham que é um episódio psicológico complexo desencadeado por estresse e solidão. Eu sabia que não seria tão simples. Achei que a conexão vinha pelas fotos, que elas eram a âncora. Então, semana passada, acendi uma fogueira no meu quintal. Joguei nela todos os cartões de memória, todos os HDs, cada impressão que tinha das fendas brancas, e queimei. Vi até sobrarem apenas pilhas de plástico derretido e cinzas acinzentadas. Senti como se tivesse me exorcizado. Não funcionou. Ele não está mais só na floresta. Me seguiu para casa. Está aqui comigo agora, enquanto eu digito. Não está exatamente na sala, não dentro de casa. Está no canto do meu olho. Sento aqui no sofá e sinto aquele velho arrepio. Sei que se deixar o foco relaxar, consigo vê-lo. Uma forma alta, tremeluzente de cabeça para baixo brilhando na beirada do meu campo visual. Às vezes, ele está no canto do meu cômodo. Às vezes, quando saio, está pendurado num poste de telefone. Só que ele está sempre lá, um companheiro silencioso e constante. Os guardas estavam certos. A única regra é ignorá-lo. E agora, isso é a minha vida. Vivo na negação vigilante e constante. Eu não posso virar a cabeça rápido demais. Não posso deixar os olhos vaguearem. Tenho de consciente não ver aquilo que está sempre presente, porque sei que se tentar encará-lo, se ceder ao impulso primitivo de enfrentar o que me observa, a névoa branca do meu olho vai crescer cada vez mais, e já não me resta muita visão para perder. Então, fica aqui o meu aviso. Se algum dia você achar, nos lugares mais profundos e silenciosos do mundo, e sentir um arrepio na nuca e ver algo impossível ali, no limite do seu olhar, pelo amor de Deus, finja que não viu. Olhe para frente, continue olhando em frente. Há coisas que não devem ser vistas, e elas vão tirar tudo de você
para ter clareza de que você não conseguiu vê-las.